Meu nome é Eurídice Espanhol. Eu estou muito feliz em participar mais uma vez da jornada virtual internacional de pesquisa científica do Porto, e pelo meu trabalho ter sido escolhido, sou muito grata por isso. O título do meu trabalho é Interseccionalidades, Formação Educacional e Mulheres no Início do Século XX, através do romance epistolar Correio da Roça, da escritora Júlia Lopes de Almeida. Para quem não sabe, Júlia Lopes de Almeida, ela teve muito sucesso no Brasil enquanto escritora no final do século XIX, princípio do século XX. Ela editou cerca de 40 obras que foram editadas no Brasil, Portugal e França. E Correio da Roça é um dos romances de sua autoria que teve imenso sucesso. E apesar disso, ela foi invisibilizada pela história da literatura brasileira. Então, esse trabalho, além de ser um estudo de interseccionalidades, que fala das mulheres nesses períodos, no período da narrativa, da criação da Júlia Lopes, também é um resgate histórico para que essa mulher venha a ser reconhecida e conhecida por muitas pessoas que sequer ouviram falar na Júlia Lopes de Almeida. Então, é um trabalho também de resgate do nome dessa mulher que representou a literatura de escrita feminina no Brasil e no mundo, porque enquanto vive ela fez várias conferências, inclusive uma em 1922 na Argentina, representando a mulher brasileira. O romance Correio da Roça ele foi publicado em 1913, possui 58 capítulos, que são cartas trocadas por Fernanda, uma senhora da cidade, Maria e suas filhas residentes numa fazenda. A narrativa fala da história dessa senhora Maria, que é uma senhora viúva de 40 anos, e suas 4 filhas, de nome Joaninha, que tinha 16 anos, Cecília com 20, Cordélia com 18 e Clara com 14 anos. Sobre o uso da correspondência por parte das mulheres, temos em Michelle Perrault uma importante análise que muito nos esclarece sobre a prática epistolar nesse romance. A correspondência, entretanto, era um gênero muito feminino. Desde Madame de Savigny, ilustre ancestral, a carta é um prazer, uma licença e um dever das mulheres, diz Perrault. A carta constituiu uma forma de sociabilidade e de expressão feminina, autorizada e mesmo recomendada ou tolerada pelos costumes patriarcais. No texto de introdução da edição do Correio da Roça de 2014, editora Mulheres, encontramos a seguinte afirmação de que foram 6 edições até o ano de 1931. Publicado primeiramente em jornais em forma de folhetins, entre 7 de setembro de 1909 e 17 de outubro de 1910, no jornal O País, um jornal de grande circulação à época na cidade do Rio de Janeiro. Correio da Roça é um registro de como as cartas eram um hábito de grande importância, era um costume importante para as pessoas daquele momento. Maria e suas filhas mudam-se para uma fazenda abandonada, carregando uma insatisfação e muita tristeza, porque elas tinham uma vida de elite na cidade do Rio de Janeiro. Mas com a viuvez, ela não teve outra alternativa. O marido estava endividado, perdeu os bens e ela foi morar nessa fazenda abandonada. Fernanda, uma amiga carioca é a pessoa que nasce na cidade do Rio de Janeiro, escreve-lhe muitas cartas, aconselhando-as a empregarem toda a educação refinada que receberam no empenho de transformarem aquela fazenda numa propriedade produtiva. As filhas de Maria, conforme trechos da narrativa, foram educadas no Colégio Sion. As irmãs Sion fundaram esse colégio no Brasil, é uma irmandade católica, que vieram para o Brasil em 1808. E tem essa explicação no site atual desse colégio que ainda existe. E nos moldes de uma elite social daquele instante,
é que pensava uma mulher educada para a família, para os filhos, para a sociedade, né? O romance traz um tema recorrente nas narrativas de Júlia Lopes, que é educação e trabalho para o sexo feminino. Só que nesse caso, o interesse narrativo é o epicentro e essa binalidade entre campo e cidade. O arcabouço dessa narrativa epistolar se realiza basicamente entre essas duas mulheres e as 4 moças jovens. Saindo do controle patriarcal, essas 5 mulheres são literalmente instruídas por Fernanda, a moça que mora na cidade, a superarem suas dificuldades naquele momento. Em suas obras, a escritura dá voz às mulheres em diversas situações sociais. É muito importante, também é recorrente na obra de Júlia Lopes, dar voz e incluir nos seus personagens o feminino, a importância da voz feminina, fazendo desse protagonismo feminino uma de suas marcas nos romances e contos dessa autora. Podemos encontrar nessa narrativa em questão práticas de subalternidade e opressão, nos remetendo ao conceito de interseccionalidade, nessas relações de poder, onde opressores e oprimidos convivem numa certa lógica discursiva dominante. Para nos elucidar melhor, nós trouxemos o conceito de interseccionalidade das autoras Patrícia Phil Collins e Zirma Bilge. O conceito delas é o seguinte: a interseccionalidade investiga como as relações interseccionais, as relações de poder, influenciam as relações sociais em sociedade, marcadas pela diversidade, bem como as experiências individuais da vida cotidiana. Essa ferramenta pode ser uma ferramenta analítica. A interseccionalidade considera que as categorias de raça, classe, gênero, orientação sexual, nacionalidade, capacidade, etnia e faixa etária, entre outras, são interrelacionais e moldam-se mutuamente. Collins e Bilgin sugerem o uso da interseccionalidade como instrumento de análise, na possibilidade desse uso na prática para promover as pesquisas onde as relações de poder se interrelacionam de forma diversa e muitas vezes naturalizada. A narrativa reafirma a preferência pela mão de obra imigrante em detrimento do trabalho de ex-escravizados no Brasil no princípio da República e depois da libertação oficial dos escravos. Essas preferências vinham acompanhadas pelas políticas eugenistas que se instalavam no Brasil naquele momento. Elas consideravam o negro inadequado para o trabalho e divulgavam o que foi denominado no Brasil de branqueamento da raça. Segundo Gonzalez, a ideologia do branqueamento tem uma força muito grande que diz respeito à comunidade negra no Brasil. Temos 2 vertentes ideológicas. Ela cita o fator oficial e legal que diz: somos todos iguais perante a lei. E um outro fator, que é relacionado à realidade, que Gonzalez identifica com o seguinte jargão: branco correndo é atleta, negro correndo é ladrão, negando a chamada democracia racial. As classes no campo, elas se dividiam entre o senhor, o dono das terras, que nesse caso é Maria e suas filhas, e os trabalhadores, que no texto são considerados incivilizados, que vegetavam mais do que viviam, o povo sem proveito para a nação. A narrativa traz nitidamente esse marcador de classe. E segundo Gonzalez, para analisar esse marcador de classe, na verdade, o 13 de maio de 1888, que é a data que se assinou a lei que libertou os escravos, que aqui nós chamamos de Lei Áurea, trouxe benefícios para todo mundo, menos para a massa trabalhadora negra. Com esse 13 de maio, se iniciava o processo de marginalização
das trabalhadoras e trabalhadores negros. Até aquela data, elas e eles haviam sido considerados bons para o trabalho escravo. A partir de então, passaram a ser considerados ruins, incapazes para o trabalho livre, né? Numa carta de Maria a Fernanda, Maria morava na fazenda, Fernanda na cidade, na página 35 do romance, temos a presença de Salustiano, que é descrito da seguinte forma: um mulato de pescoço comprido, que várias vezes mandei aí no Rio a tua casa e que exerce aqui agora as funções de correio. Na palavra mulato pode-se ler o negro que já não é mais tão negro, mas externa a diferença entre os patrões brancos e os empregados de origem negra. A casa da fazenda, a essa altura, já possuía um belíssimo jardim com o auxílio do negro Tomás, que morava lá há muitos anos naquela fazenda. Na página 71 do romance surge talvez o mais promissor investimento das novas fazendeiras. Com o exemplo de Cecília, Cordélia foi revolver os seus cadernos e livros de estudo e resolveu ensinar. Ela também ensinava não apenas desenho e música, como a irmã, mas ensinava o ABC, como se diz aqui, a ler e escrever. E então eles fundaram a escola do Bosque das Jabuticabeiras. Jabuticabeira é uma árvore que dá umas frutinhas pretinhas, umas bolinhas pretinhas. Em relação à educação da época, temos a organização de Almeida e Gondra, na página 148, a confirmação das preocupações com as questões educacionais no Brasil e seus desdobramentos. No capítulo 15, a amiga faz uma certa advertência típica da sociedade brasileira em relação à posição da dona da fazenda, que se chama remanso. A brasileira é médica por instinto, e é isso que nos vale. O quem não imaginava é que sua mãe, a Maria no caso, né, ela falando como uma das filhas da Maria, soubesse salgar porcos e fazer salsichas. Abençoadas mãos que não desdenham ocupação nenhuma. É bom saber de tudo, mas no seu caso eu iria instruindo um tal mister para qualquer uma colonazinha, ou o próprio cozinheiro. Mesmo que eu tivesse de administrar o serviço, mas ativamente de pé a uma certa distância. Há várias interpretações sobre esse texto retirado do romance que nós acabamos de ler. Ele nos remete à distância que devia ser e que devia ser considerada entre a patroa e suas criadas. O diminutivo colonazinha parece estar impregnado de preconceito de classe e raça, uma forma pejorativa de referir-se às meninas ainda novas que buscavam trabalho em casa de família, e era uma mão de obra muito barata que entrou pelo século afora na sociedade brasileira. Assim, confirmando nossas pistas, encontramos no livro Mulheres Negras no Brasil Escravagista e Pós-Emancipação a seguinte afirmação: meninas e mulheres em idade avançada poderiam ser levadas ao trabalho como uma estratégia de sobrevivência. Ademais, alguns empregadores preferiram alugar tais tipos de empregadas, uma vez que crianças ou senhoras de idade eram, em geral, consideradas uma mão de obra mais barata. Não por acaso, muitas meninas eram introduzidas em ambientes domésticos para serem, entre aspas, aprendizes, tendo em contrapartida a exploração da sua força de trabalho. Na página 60 de O Correio da Roça, encontramos o parágrafo bastante claro sobre a função social da mulher e das instruções que eram concebidas para o feminino naquele momento. Vocês não devem abdicar, pelas circunstâncias de viverem na fazenda, das vantagens que a todos deu a educação literária que receberam.
e antes aplicá-las no aperfeiçoamento do meio em que vivem, para a satisfação alheia e própria, convencidas, como estão, de que o papel da mulher é alegrar, poetizar e elevar o nível da sociedade em que vive, por meio da graça, da sua doçura, do seu bom gosto e dos seus exemplos de atividade e piedade. Analisando essa citação, torna-se claro o que era pensado para o feminino, as instruções distintas, voltadas para o casamento, agora a serviço da santificação daquele tal espaço rural a que elas foram parar ali como destino, né? Coube-nos comparar o capítulo 12 com o capítulo 32 do romance. Enquanto que no 12 a escola é tida como uma referência de generosidade, no capítulo 37, Fernanda traz diversos exemplos para as fazendeiras, no sentido de buscarem sempre a melhoria das condições de vida dos colonos, para que os mesmos não abandonassem a remanso a fazenda. Entre estes conselhos, nota-se uma estratégia visando segurar na propriedade a mão de obra indispensável. Neste momento, a caridade das moças junta-se ao interesse das mesmas como proprietárias. No final do romance, os empreendimentos estão em constante progresso. Cecília se casa, Cordélia fica noiva e as outras duas irmãs continuam seus trabalhos na corrente, numa espécie de corrente de felicidade e bondade que nos faz lembrar algumas cenas do filme A Noviça Rebelde. No entanto, ao sabor dos enunciados de Júlia Lopes, encontramos indícios sombrios por onde as questões interseccionais se revelam nas entrelinhas da escrita, mostrando que naquela sociedade não eram tão felizes todas as pessoas. As demandas que surgiram nesse romance formam um epistolar e engenhoso tema burguês de sucesso, mas mostram a face exploradora da história. Enquanto alguns povos negros, descendentes de negros, descendentes de escravizados e novos colonos estrangeiros eram acolhidos sob a égide da bondade, algo arremata os pontos dos parágrafos com evidências que apontam para novos mecanismos de exploração. Então, é dessa forma que nós entendemos que a sociedade funcionava para as classes e para as raças consideradas e que eram menos favorecidas para as classes populares, tendo a elite como a classe que exercia determinado poder. Muito obrigada.